a maravilhosíssima graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo que os irmãos estão de pé, por favor, abra vossas Bíblias em Isaías, no capítulo 49, versículos número 15. Isaías, capítulo 49, versículo número 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém. Pode se assentar, por favor, meus queridos irmãos. Quero desde já agradecer aí na pessoa do pastor Sérgio o convite, a confiança das irmãs que sempre autorizam o Sérgio a me convidar. Né? Eu me sinto agraciado, me sinto feliz por estar aqui com as irmãs, podendo buscar a face do Senhor e falar a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos numa tarefa da leitura anual da Bíblia Sagrada, e eu estava meditando um pouco acerca do povo de Israel, né? Como eles levavam a vida quando eles saíram ali do Egito, como Deus operou de maneira assim grandiosa e maravilhosa através da vida de Moisés. E depois que Moisés morreu, o Senhor então ele chama Josué. Josué ele era um escudeiro, né? Ele era o moço, ele era a pessoa que estava ao lado de Moisés todo aquele momento. E Deus então escolhe ali Josué para ser o líder agora. Também Josué, juntamente com Caleb, foram os únicos dois, né, que não temeram ali os gigantes que haviam na terra de Canaã, mas que confiaram no Senhor. Por eles terem confiado no Senhor, os únicos dois acima de 20 anos que saíram do Egito, que entraram ali na terra de Canaã, na terra prometida. E ao entrarem ali, irmãos, Deus usou Josué de maneira maravilhosa. Inclusive para chamar a atenção do povo, para estar na presença de Deus, ao ponto de chegar no final do capítulo do livro de Josué e dizer: vocês devem escolher a quem vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós também possamos fazer a escolha de nós servirmos ao Senhor em todo o tempo, né? Para a honra e para a glória do nome dele, que nós sejamos servos do Senhor e sirvamos ao Senhor com alegria. Com a morte de Josué, irmãos, Deus levantou muitos juízes, não é isso? No meio do povo, durante muitos anos, porque o povo infelizmente se desviou daquilo que Deus queria, e por causa desse desvio, por causa dessa mistura, eles começaram a se misturar com os outros povos, começaram a adorar as entidades dos outros povos, e isso tudo foi muito desagradável e muito repugnante para Deus. E Deus então ele permitia que as nações em volta ali, os cananeus, os jebuseus, os filisteus, os amorreus, os filisteus, eles de certa forma, os midianitas, eles de certa forma, eles traziam um juízo de Deus, vamos dizer assim, para o povo por causa do pecado do povo, porque o povo havia se esquecido do Senhor. E aí, irmão, o Senhor ele enviou um anjo, né, no capítulo 2 de Juízes, e repreendeu ali, né, o povo. E Deus então começou a levantar juízes. Deus levantou Otiniel, Deus levantou Débora, né, a juíza. Deus levantou Jefté, Deus levantou Sansão, Deus levantou Otiniel, Deus levantou Gideão. Deus levantou vários homens em determinados momentos da história para livrar Israel da opressão do povo, porque o povo se desviava do Senhor, porque o povo saiu do propósito. E quando uma pessoa, um cristão, sai do propósito daquilo que Deus quer, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz que as maldições, elas nos perseguem. Do mesmo jeito que quando o Senhor falou para Moisés, né, para que ele botasse lá 6 tribos no monte e 6 tribos no outro, ele proferisse as bênçãos e a maldição, eu fico até constrangido, irmão, de pregar aqui vendo o Jorge ali, ó. Vocês querem ver um pregador com conhecimento? Está ali, ó. Pode convidar o Jorge, porque ele ali prega com conhecimento. Mas eu sei que ele está ali, está orando por mim, né, Jorge? Então, irmãos, quando Moisés botou esses os 12 filhos, né, as 12 tribos ali, e mandou que eles proferissem, e proferiu a bênção e a maldição, e disseram amém, amém. Tanto a bênção, perceba que eles não iam atrás da bênção,
Se eles tão somente obedecessem ao Senhor, as bênçãos iriam atrás deles. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Então, quando nós andamos em obediência à palavra de Deus, as bênçãos de Deus, elas nos alcançam, elas nos acompanham, né? Elas vêm atrás de nós, elas chegam até nós. Mas quando também desobedecemos a Deus, deixamos de andar com esse Deus, cedemos ao pecado, as pragas, as maldições, né? Elas também nos acompanham e nos alcançam. Então, precisamos ter um cuidado, né, irmãos, para não pecarmos, para não desagradarmos a Deus. Para quê? Para que as pragas, né, as maldições, né, os desastres, eles não venham nos atingir por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da incredulidade. E aí eu cheguei aqui, eu vi o pastor Sérgio Ricardo lendo sobre o último juiz, né? Samuel foi o último juiz, né? E esse último juiz, ele nasceu através de uma reação. Ele nasceu através de uma reação. Qual foi a reação? A reação da mulher afrontada, né? Da mulher humilhada, da mulher menosprezada, né? Porque Penina afrontava Ana. Eucana via aquilo tudo, acredito eu, porque a Bíblia diz que ele amava a Ana, né? Eucana amava a Ana, mas Penina, aquele momento que ele estava fora, que ele estava distante, eu imagino que ela afrontava ali, né, Ana. E aí Ana, irmãos, ela começou a orar, e chegou no dia que eles foram lá adorar o Senhor no templo, e chegando lá, ela botou a cara numa coluna do templo, né? E o sacerdote Eli estava ali naquela época, ele era o sacerdote da época, e quando ele viu Ana ali orando, ele teve Ana por embriagada, repreendeu Ana, né? Mas Ana falou: não, a tua serva não está embriagada, isso é do dia, a sua serva está derramando as suas súplicas, as suas lágrimas, né? Pedindo o socorro do Senhor. E aí o sacerdote Eli proferiu uma bênção para ela: que o Senhor seja contigo, que Ele te conceda conforme o desejo do teu coração. E ela entregou, né? Ela disse que entregaria, se o Senhor desse ela um filho, ela entregaria aquela criança ao Senhor para servir no templo, não é isso? E como ela prometeu, e como ela votou, e como ela falou, ela cumpriu. Cabe a nós também, quando falarmos, quando prometermos, quando votarmos, cumprimos também, porque depois que ela fez isso, irmãos, o Senhor deu mais filhos a ela, né? Então, às vezes a gente recebe uma bênção do Senhor, promete algo para o Senhor e não faz. Aí nós estamos impedindo que outras bênçãos cheguem na nossa vida. Então, é um ensinamento para nós. E aí, irmãos, Samuel era o juiz, e eles começaram então a questionar a Samuel. Começaram, né, a exigir de Samuel que ele levantasse um rei, porque as outras nações tinham rei. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, fique tranquilo, o negócio não é contigo, o negócio é comigo. Eles estão me rejeitando quando eles pedem um rei. Mas olha, não se preocupa não, eu lhe mostrarei, eu te darei, eu te mostrarei quem, né, virá reinar sobre Israel. E aí, irmãos, nós conhecemos a história, né, de Saul. Alguns falam que Saul não foi escolhido por Deus, quem escolheu Saul foi os homens, e Deus quem escolheu Davi. Não, Deus escolheu tanto um quanto o outro, né? A Bíblia mostra que Deus escolheu, né, a Saul. Só que Saul, ele foi desobediente, e além de ser desobediente, ele tinha uma dura cerviz, a diferença de Davi, né? Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava, mas ele se arrependia. Ele errava, mas ele ouvia a correção e se humilhava, ao contrário de Saul, né? Ao contrário de Saul, porque Deus é aquele que sonda os corações. E aí eles pediram, e nós já conhecemos a história de Saul. Saul se tornou rei, não é isso? Mas sacrificou quando não era para sacrificar, desobedeceu quando Deus mandou destruir os amalequitas. Ele não destruiu totalmente, né? Ele pegou o melhor dos despojos. Isso tudo foi desagradável ao Senhor, e o Senhor falou para ele: olha, eu não me agrado em sacrifício e holocaustos. O meu prazer, né, eu me agrado realmente em que se obedeça, à vontade, à palavra, aquilo que Deus fez. Foi quando Samuel chamou a atenção de Saul.
E Samuel, irmão, Samuel ele tinha um carinho por Saul, né? Samuel tinha um carinho por Saul a ponto de o Senhor falar: até quando você vai ter dó e pena, né? Vai ter misericórdia dele, havendo eu, o Senhor, o quê? O rejeitado. Faz o seguinte: pega seu vaso, seu cântaro de azeite, né? O seu chifre, dependendo da tradução aí, e vai à casa de Jessé, o belemita, tá? E você vai ungir um daqueles lá para ser rei, porque lá eu encontrei um segundo o meu coração. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. E aí hoje nós lemos aqui em Isaías 49:15, né? O título dessa mensagem é: Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você está passando, Deus não se esquece de você. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E ele foi lá, chegou naquela cidade. É de paz a sua vida? Perguntaram os moradores. É de paz. O que você vê aqui? Eu vim aqui na casa de Jessé, o belemita, eu vim sacrificar, eu vim adorar. Aí levaram ele até Jessé, e chegou lá e mandou chamar os filhos, porque além de eles adorarem e sacrificarem, ele iria ungir um deles. E aí chamou lá os 7 irmãos, né? 6 irmãos. Passaram todos ali, Eliabe, Abinadab, Samar. E aí Samuel, irmão, ficou assim, né, maravilhado. Nossa, que homem bonito, que homem forte, que postura é essa? Olha só, né? Com certeza é esse. Você falou: não, não é esse. Com certeza é esse, também não é esse. Ah, então é esse aqui. Não é esse, Samuel. Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, aquilo que está por fora, mas eu vejo o interior. Eu sou do coração do homem. Aleluia! E não tem me agradado de nenhum desses. Aí Samuel fica assim intrigado, né? Samuel fica intrigado, se não é nenhum desses, quem será então? Por acaso, você se esqueceu de alguém? Por acaso está faltando algum menino aqui, algum varão? Ah, está faltando alguém. Está faltando mais novo, mais moço. Onde que ele está? Ele está apacentando as ovelhas, está no deserto. Ah, então tá. Então vamos o seguinte: não vamos sentar à mesa, não vamos sacrificar, não vamos comer, enquanto o moço não chegar. Aleluia. Vamos ter que chamar o moço. Aleluia. O moço estava esquecido, o moço estava deixado de lado, o moço não fazia parte do plano do Pai. Aleluia. Jessé, mas fazia parte do Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. O pai, a mãe. Aleluia. O líder, o amigo, a amiga. O esposo, a esposa pode esquecer, mas Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de ti. Deus não se esquece de nós. Vá chamá-lo. Tiveram que chamar. Irmãos, no tempo certo vão ter que chamar. No tempo certo vai ter que se cumprir aquilo que tem que ser feito. Vai ter que ser realizado aquilo que tem que ser realizado, porque Deus é Deus. Aleluia, glória a Deus. E Ele não dorme, não postergeja. Os seus olhos são como chama de fogo, que tudo vê, que tudo contempla, que tudo sabe. Louvado seja Deus. Chegou então Davi, né? Ruivo, novo, de bonito aspecto, de semblante bonito. E o Senhor falou, irmãos: é esse aí. Por mais que Jessé falou: é esse, e Samuel falou: é, o Senhor falou: não. Por mais que Jessé falasse: ah, então esse outro aqui, e Samuel falou: talvez seja esse, o Senhor falou: não. Por mais que esqueceram de Davi, Deus não se esquece dos seus, irmãos. Deus não se esquece dos seus, e no tempo certo, aquilo que tiver que ser, será. Aleluia, glória a Deus, porque ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmãos, na vida de um crente fiel. E a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? É isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor falou: é este, unge, porque este eu tenho me agradado deste. E por que o Senhor estava se agradando de Davi, irmãos? Porque Davi tinha algumas virtudes. Nós, irmãos, precisamos, como servos de Deus, buscarmos virtudes, valores que agradem ao Pai.
E que pai é esse? O pai Jessé? Com certeza, porque se nós agradarmos o nosso Pai Celestial, também agradaremos o nosso Pai da Terra, com certeza, não é verdade? Então nós precisamos buscar esses valores que agregam no reino, que agregam na nossa família. Davi era obediente, irmãos. Então o cristão tem que ser o quê? Obediente. Virtudes que fizeram que Davi fosse escolhido. Davi era obediente, tá? Davi era proativo. Onde nós vemos a proatividade de Davi? Não, Davi sabia fazer instrumento. Davi sabia tocar bem. Olha só a proatividade. Davi sabia manejar bem a funda, né? Quando Davi estava no campo trabalhando, ele não perdia tempo nas horas vagas. Eu imagino isso. Eu imagino que a vida de Davi era uma vida produtiva. Ele ganhava tempo se especializando e melhorando para que o nome do Senhor fosse glorificado. Louvado seja Deus. Eu entendo isso, irmãos. Porque quando Saul foi possuído no espírito maligno, o que eles falaram? Lá no reino, Davi estava onde? Estava no pasto, irmãos. Estava no pasto, com as poucas ovelhas. Eu conheço um. É o filho de Jessé, o belemita. Olha, ele toca bem. Esse camarada, quando ele pega o instrumento, o negócio só falta falar. Então chama ele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Aleluia! Glória a Deus! Davi tinha essas qualidades. Davi era corajoso. Certo dia foi um urso lá para querer tirar a ovelha. Agarrou a ovelha, queria levar a ovelha. Ele foi lá, né? Bateu no urso. O urso foi querer matar ele. Ele matou o urso. Outra vez foi um leão, querer pegar a ovelha. Ele agarrou, né? Na juba, na barba, nos cabelos ali do leão e rasgou o leão, matou o leão. Olha só, irmãos, ele era corajoso. Nós, como servos de Deus, irmãos, não podemos ter medo. Nós temos que respeitar, mas nós não podemos ter medo, não é verdade? Temos que ter coragem para vencermos os ursos, coragem para vencermos os leões que se levantam na nossa vida. Não podemos ser medrosos, não podemos ser covardes. E Davi não era covarde, Davi não era medroso, Davi era corajoso. Tanto é que quando o pai dele falou: vai lá, leva pão, pergunta saber dos seus irmãos, pergunta saber como é que está a batalha. Ele vai lá. Quando ele chega, ele ouve lá um filisteu da família de Geteu, né? Aquele homem grande, forte, Golias, afrontando. Como é que é? Não tem homem aí não? Como é que é? Não tem valente aí no meio desse povo não? Nesse exército aí não tem ninguém que possa lutar comigo? Vem lutar um comigo aí. Se me vencer, nós vamos te servir. Mas se eu vencer, vocês irão me servir. E estava fazendo isso há alguns dias. Quando Davi chegou lá, irmãos, que viu aquilo, ele não aceitou aquilo não. Se colocou diante de Saul. Estou acelerando aqui por causa do horário, né? Se colocou diante de Saul, irmãos, e falou: eu vou lutar contra ele. Mas você é novo, você é moço. Não, mas eu vou. Por quê? Porque eu tenho experiência com Deus. Eu já matei um urso, eu já matei um leão, e eu vou matar esse incircunciso. Toma minha armadura. Colocou a armadura de Saul nele, ele ficou todo duro. Falou: não posso me mexer não. Davi não precisava da armadura de Saul, porque Davi tinha a armadura de Deus. Aleluia! Glória a Deus, ele tinha o escudo da fé. Aleluia! Glória a Deus! Ele tinha a couraça da justiça. Aleluia! Ele tinha na sua mão a espada do Espírito. Aleluia! Que é a palavra de Deus. Ele não precisava das armaduras de Saul, precisava das armaduras de Deus. Se quisermos vencer nossas lutas, irmãos, não são com armas dessa terra, mas são com armas espirituais, poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Amém? E ele foi ao ribeiro, pegou 5 pedras. E por que ele foi ao ribeiro, irmãos? Porque ele pegou pedras específicas. Vejam a necessidade de nós conhecermos as coisas. Ele não pegou uma pedra pontiaguda, porque se ele pega uma pedra pontiaguda e joga, a ponta que vai direcionar. E ele pegou uma pedra trabalhada, né? De que não iria fugir do eixo, não iria fugir do propósito que ele queria. E ele se apresentou. E aquele filisteu perguntou: você vem a mim com pedra, com pau? Por acaso eu sou algum cão? Você vem a mim, filisteu,
com escudo, com espada e com lança. Aleluia! Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus. Ele tentou encravar a lança de Davi, Davi fugiu dela, mas ele rodou a sua funda e acertou, irmãos, justamente na fenda do capacete. Só que ele não matou, viu, irmãos? Alguém fala que Davi matou um gigante com uma pedrada. Isso não é verdade, viu? Isso não é verdade, não. Isso é um equívoco. Davi matou o gigante com a sua própria espada. Ele desmaiou o gigante. E esse gigante tinha um capacete. Nesse capacete tinha aqui a parte do nariz, ó. E justamente aqui, irmão, naquela parte onde ele não estava coberto, foi onde ele acertou a pedrada. O gigante caiu. Ele foi lá, pegou a espada do gigante, cortou a sua cabeça. E o Senhor deu vitória ao seu povo. Aleluia! Glória a Deus! E Davi, irmão, se tornou um grande rei de Israel, assumindo o lugar de Saul. E inclusive tinha um filho chamado Jonatas, que era o sucessor dele. Mas Jonatas era um homem, irmãos, tão servo de Deus, tão cristão, né, que ele reconhecia que o reino era de Davi. E aí, quando fez um pacto com Davi, ele disse: olha, você será o rei, e eu serei o segundo depois de você. Deus não permitiu, porque Jonatas morreu na guerra com seu pai. Mas veja o que é, irmãos, nós reconhecermos a autoridade e a liderança daqueles que têm, né, um chamado de Deus. Então, irmãos, Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece dos seus servos, né? Não importa se você está num lugar, numa situação difícil, num local de trabalho difícil, né, esquecido numa casa, não importa qual seja a situação, Deus não se esquece de nós. No tempo certo, nosso nome será chamado e o nome do Senhor será glorificado. Quando te chamarem, aleluia, glória a Deus, receba aquilo que Deus tem para você, faça a obra. Mas enquanto você está sendo esquecido pelas pessoas, se prepare, leia a Bíblia. Enquanto você está sendo esquecido, se prepare, jejue. Enquanto você está sendo esquecido, se prepare, se consagra. Enquanto você está sendo esquecido, se prepare, busque ao Senhor de madrugada, aleluia. Porque quando o Senhor, irmãos, mandar te chamar, nós precisamos estar prontos, e o nome do Senhor glorificado mais uma vez nas nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a igreja. Eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Deus não se esqueceu e não se esquece de você. Amém.